Fim de jogo no Maracanã. E hoje aconteceu justamente hoje o que não era para ter acontecido. Era o Flamengo perder pontos no Maracanã. Ah, Henrique, mas é um clássico. Ah, é o Vasco vira o PSG da vida jogando contra o Flamengo, um Bayern, um Real Madrid. Isso aí todo mundo sabe. Só que o Flamengo, gente, o Felipe Luiz era para ele ter entrado para esse jogo de hoje com força máxima. Eu falei sobre isso, gente. Não, time que quer ser campeão, não vamos tentar poupar não. O jogo é quinta-feira pela Libertadores, já tem viagem, tem tudo muito mais. Beleza, tudo bem. A gente viu ali um começo de jogo, mesmo com um time misto, sem Arrascaeta, sem Léo Pereira, entrou ali, né, sem o Pedro, sem Samuel Lino. E aí no segundo tempo ele coloca esses caras, quando o jogo já tá 1-1, logo no início do segundo tempo ali, o primeiro tempo, Flamengo vencendo 1-0, gol de Carrascal, belíssimo gol de Carrascal, que fez uma excelente partida, sim, o Carrascal fez, não por conta do gol, mas sim, fez uma boa partida. Mas o Felipe Luiz, ele deixou a desejar, inúmeros erros, os jogadores parecem que não se entendiam dentro de campo, toques errados, muitos passes errados, e não conseguia criar até chegar ao gol do Vasco. Por mérito, pelo time que tem, claro, teve mais finalizações que o Vasco, só que o Vasco também assustou. Teve bola ali que pegou, o Rossi pegou no cabelo da bola, filhão. E o Flamengo cede um empate, e esse empate vê o Flamengo realmente deixando a liderança do Campeonato Brasileiro ameaçada. Por que eu falo ameaçada? Tem muitos jogos pela frente aí, estamos na 24ª rodada. O Flamengo tem um jogo a menos, jogou 23 jogos, né? No caso aí, teremos aí ainda realmente 15 jogos pela frente para o Flamengo, né? 23, falta 15 jogos para o Flamengo para concluir o Campeonato Brasileiro. Só que o Palmeiras, ele vem numa sequência, só pra gente ver aqui, nos últimos 5 jogos do Flamengo e Palmeiras, o Flamengo já leva uma desvantagem. O Flamengo tem 2 empates e 3 vitórias. O Palmeiras tem apenas 1 empate e 4 vitórias. Outro ponto aqui que eu quero destacar aqui em relação ao Flamengo e Palmeiras, o Cruzeiro entra em campo, já está nesse momento, você pode estar vendo esse vídeo, o Cruzeiro já está jogando. Pode ir a 50 pontos. O Flamengo com esse empate, o Flamengo fica apenas 2 pontos do Palmeiras e pode ficar apenas 1 ponto do Cruzeiro em caso de uma vitória do Cruzeiro sobre o Red Bull Bragantino, que joga no Mineirão. Você já está acompanhando esse vídeo, você já pode estar aí a bola rolando para Cruzeiro e Red Bull Bragantino. E outra coisa, o Palmeiras, em relação ao Flamengo, o Flamengo que tem um jogo a menos, o Palmeiras tem 2 jogos a menos. O Palmeiras tem dois jogos a menos. 24ª rodada, o Flamengo fez 23 jogos, tem um jogo a menos, e o Palmeiras fez 22 jogos, 2 jogos a menos, tá? O que eu quero destacar aqui, o Palmeiras, ele não vem oscilando, apesar de também ter aquela ajudinha ali, né, ajudinha amiga lá, sempre acontece. Por isso que temos que ficar de olho, não pode vacilar. Um time que quer ser campeão não pode vacilar. Eu não vou estar aqui me esperneando, gritando não, sei que tem muita coisa pela frente, só que não pode acontecer, deixar acontecer o que aconteceu hoje. O Flamengo teve um volume de jogo maior, só que não se encaixava, no momento de chegar à conclusão não se encaixava. No finalzinho o Pedro quase na cara a cara com o Léo Jardim ali, com uma bola cruzada do Luiz Araújo, quase o Pedro marca o gol da vitória, mas infelizmente é isso. Flamengo vacila e vê a liderança do Campeonato Brasileiro realmente ameaçada. Separei aqui os primeiros 4 colocados do Campeonato Brasileiro. Grande Mirassol, hein? Mirassol vai ao G4 novamente, né? Com 42 pontos. Entrou na casa dos 40. Então aí, Flamengo 51 pontos. Palmeiras 49. 2 pontos apenas da distância do Flamengo e Palmeiras. Como já mencionei, Palmeiras tem 2 jogos a menos. Flamengo tem apenas 1. Se esses jogos acontecem hoje, Palmeiras ganha os 2 jogos, Flamengo ganha o dele, Palmeiras já assume a liderança do Campeonato Brasileiro, nação. É isso. É para ficar de olho. Cruzeiro jogando nesse exato momento. O Cruzeiro tem 47, pode ir a 50 pontos. Em caso de uma vitória, se confirma a vitória do Cruzeiro hoje diante do Red Bull Bragantino. E o Mirassol 42, vencendo o Juventude. Mirassol foi a 42 pontos, reassumindo novamente o G4 do Campeonato Brasileiro, que o Botafogo ontem ganhou do Galo, assumiu com 39. E hoje o Mirassol reassume.
Deixa eu ver a tabela completa aqui. Aí depois vem o Botafogo com 39 na quinta colocação. Bahia é o sexto colocado com 37. São Paulo, o sétimo com 35. Fluminense, oitavo com 31. A mesma pontuação o Bragantino, que joga contra o Cruzeiro. Torcer pro Bragantino aí, né? Vencer esse jogo. Tá aí com 31 pontos na nona colocação. Corinthians é o próximo adversário do Flamengo. Corinthians, o próximo adversário do Flamengo. Também está em campo nesse momento. O Corinthians tá próximo adversário do Flamengo. O Corinthians, perdeu, né? Para o Sport Recife conseguiu uma vitória em cima do Corinthians, né? Sport Recife conseguiu uma vitória em cima do Corinthians. Então, assim, próximo jogo eles vão jogar em casa contra o Flamengo no Brasileirão e vão querer tirar esse proveito, né? Tirar na verdade, essa derrota deles hoje, eles não vão querer perder em casa. Então, vão jogar, dar o que eles têm de dar melhor para dar vida deles contra o Flamengo. Ceará é o 11º com 28, Grêmio 12º com 28, Internacional 13º com 27, 14º Atlético Mineiro com 25, o Vasco com esse empate foi a 24 pontos, da 15ª colocação, quase na zona de rebaixamento. Tá jogando contra ninguém, contra o Flamengo, vira o PSG da vida, o Real Madrid. O Santos, Neymar, 23 pontos na 16ª colocação. Vitória, 17º, é o primeiro da zona com 22 pontos. Depois tem aí o Juventude, 18º com 21, 19º Fortaleza com 18 e o Sport com essa vitória foi a 14 pontos. 14 pontos é o 20º e último colocado do Campeonato Brasileiro. Então, Flamengo precisa se preparar para não vacilar daqui para frente, porque não pode acontecer o que aconteceu hoje. Sabemos que o Flamengo entrou com um time misto. Eu não vou estar aqui me esperneando, rasgando o cabelo, criticando o Felipe Luiz. Felipe Luiz pensando no jogo da Libertadores quinta-feira, inclusive tem trabalho essa semana. Quinta-feira o jogo da volta lá na Argentina. Já teve aquele arranca-arranca no Maracanã, aquela roubalheira danada, né? Contra o Flamengo, roubando o Flamengo no Maracanã. Mas hoje o Flamengo deixou a desejar, nação. Hoje o Flamengo deixou a desejar, porque esse vacilo com esse empate, o Flamengo perde 2 pontos. E são 2 pontos importantes que não pode perder. 2 pontos que o Flamengo não pode perder. O Flamengo perde no Maracanã. Bom, vamos aguardar a entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz, né? Para ver o que ele deve falar na entrevista coletiva. É claro que eu vou seguir focado com tudo para deixar você sempre muito bem atualizado. Mas fica à vontade e deixa aí nos comentários a sua opinião. Mas a verdade é essa. A liderança do Campeonato Brasileiro, que o Flamengo até o momento tem sobre, né, o seu controle de 51 pontos, mas está ameaçada. Essa é a verdade. É dura, mas é a realidade. Mas fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Tamo junto. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Até mais.